Começamos mais um Papo de Pele. Eu sou a Andressa Mundim, diretora de marketing aqui no Grupo Med Systems. E hoje estou com duas doutoras clientes incríveis para a gente falar de um tema um pouquinho polêmico. O que afeta a sua autoridade médica? E eu estou aqui com a doutora Gabriela e a doutora Bruna. Muito bem-vindas. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente começar esse papo, não só polêmico, mas ele é cheio de dicas também para você, médico, que está aí do outro lado, construindo a sua autoridade. Obrigada. Prazer estar aqui hoje. Eu sou a doutora Bruna Valcorba, sou médica, atuo na área de dermatologia há 10 anos. Venho vivendo essa experiência e essas mudanças que vêm acontecendo, das tendências, dos erros, dos acertos que nós vivemos dentro da dermatologia. Amo a parte da naturalidade, da beleza, tanto de tratamentos faciais quanto corporais. Iniciei minha carreira em clínicas maiores, com experiências e bagagem de outros médicos que me trouxeram também muito aprendizado. E hoje estou na minha carreira sozinha, com a minha própria clínica, uma proposta mais boutique para oferecer mais exclusividade aos pacientes. Perfeito, doutora. Vamos lá, sou a Gabriela Guerra, médica dermatologista aqui em São Paulo também. Hoje eu concentro meus atendimentos, consultório particular, mas nem sempre foi assim. Eu, como fiz clínica médica, dei muito plantão noturno aí, passei pela experiência de atender no plano de saúde também, dermatologia, e tudo foi caminhando e hoje eu faço só atendimentos particulares aí há mais ou menos 12 anos e prezo muito também pela beleza natural, sem tendências, sem padrões e tratamento único de todo mundo. Vamos começar então, tá, doutoras? Quando a gente trouxe esse tema, a gente pensou muito em também fazer um contraponto, porque a gente tem muito, não só influenciador ensinando a trabalhar marketing de influência médico, quanto médicos também dando cursos. Eu acho que o que mais tem hoje é médico dando curso de alguma coisa. E médicos influenciadores também, ajudando a construir autoridade. E a gente, conversando internamente, pensamos, o que hoje, de fato, talvez seja um ponto de atenção, não é nem algo que prejudique só a imagem, mas pontos de atenção para caminhos que a gente não deveria seguir quanto médicos dermatologistas nessa questão no intuito de construir credibilidade e autoridade. Eu vou começar com uma polêmica e eu quero ouvir a opinião de vocês, que é a escolha da tecnologia. Tecnologias, por exemplo, duvidosas. Eu acho que quando a gente acredita a nossa imagem, a tecnologia só por marketing, ou tecnologias que não são consagradas ainda, porque estão acabando de entrar no mercado, ou tecnologias que tenham, de repente, um resultado não tão bom, eu imagino que isso a gente já começa aí prejudicando a nossa imagem, porque, poxa, são quantos anos estudando para a gente vender a nossa credibilidade, o nosso nome para marcas ainda, de repente, não consagradas. O que vocês acham disso? O mercado hoje, realmente, todo dia tem uma máquina nova, uma tecnologia, eles querem mostrar, querem demonstrar. Eu gosto de ver tudo, independente, sem conflito de interesses, porque eu acho importante você vivenciar essa experiência. Só que, acima de tudo, é embasamento científico, credibilidade. A gente sabe que nosso nome, reputação sempre está em jogo. Então, pesquisar bem, ir atrás. A gente sabe que tem tecnologia hoje no mercado que não tem nenhum FDA, que é o mínimo aí para a empresa ter algum respaldo. E não só reputação, mas a hora que der um problema, vai ser um problema muito grande. Então, a gente tem que ter essa credibilidade e gerar essa confiança nos nossos pacientes. Nem só FDA, né? Que o FDA ele tem um respaldo americano, mas a gente tem o CE também na Europa e nós temos também os nossos certificados brasileiros que são super importantes. Eu acho que é uma coleção, né, de certificados e estudos, não necessariamente sobre a marca da tecnologia, mas sobre a tecnologia em si, né? Isso é super importante. E você, doutora? E nem só ser o certificado, né? É o expertise que as empresas apoiam os médicos de conhecimento mesmo sobre aquilo. Hoje o marketing, as pessoas aprenderam a fazer marketing. E tem marketing que ainda assim também é duvidoso. Mas as pessoas aprenderam a saber vender aquele produto, a divulgar o produto, mesmo que ele não tenha essa consistência, esse embasamento científico, essa entrega de resultado. Então, no meu ver, o principal recurso que a gente precisa ter ali em mãos é
você tem como entregar o resultado? Você tem certeza do que você está executando, do que você está prometendo para o seu paciente? Porque senão você entra num looping de toda vez tem um lançamento, uma tecnologia nova no mercado e você não vai entregar resultado. E esses pacientes, hoje em dia, eles rodam em diferentes lugares. Eles sabem aonde vai entregar o resultado, onde não vai. Eles sabem se você prometeu que vai ter aquela máquina e chega lá e não é aquela máquina. Então, isso também é uma experiência que a gente veio aprendendo com o tempo, né? Eu acho que até um ponto, assim, de que pode prejudicar a autoridade também. Tem um lado bom e um lado ruim. Mas o médico que não cria aquela frequência com o público, aquela verdade com o público, aquela que não tem um respaldo científico, mas está toda hora lançando uma máquina nova. Ele está toda hora... Chegou a tal tecnologia, eu tenho. Só que, assim, é só novidade para vender. Não tem ali a explicação científica para o paciente, não tem aquele cuidado com o paciente. Você vê que ele não tem um respaldo médico sobre aquela tecnologia. É só sobre uma clínica cheia de tecnologias também. Isso. E olha que, assim, adoro... o Grupo Medicines vive de vender tecnologia. Mas eu acho que é um ponto contra também o médico que só mostra lançamento e o novo. Que eu falo, quem quer falar com todo mundo acaba que não fala com ninguém. Sim. Isso é um erro muito comum, né? A gente não vende... primeiro ponto, acho que é entender que a gente não vende tecnologia, a gente vende um serviço personalizado. E entender muito bem qual é o seu público. Porque muitas vezes, eu vou pegar essa tecnologia, mais essa, vou fazer essa. E não pensa em para quem você está oferecendo aquele tipo de serviço. Acho que esse é o ponto primordial, fazer uma persona muito bem definida. E uma responsabilidade médica que... acima de tudo, vocês cuidam da pele, um órgão, é saúde, de também não empurrar tecnologia para pacientes que você sabe que não vai conseguir cumprir o plano, porque vocês sabem o estilo do paciente que entra na clínica, né? Ou, às vezes, aquele paciente, ele tá ali, você sabe que ele tem aquele ticket para fazer aquele tratamento, então tem uma responsabilidade médica e social de você ir com a expectativa e também não ficar empurrando o tratamento a todo custo, né? Porque não é sobre venda, é sobre medicina. Exatamente, é muito importante entender ali o momento do paciente, qual a necessidade e sim, por que não o budget do paciente para fazer o investimento naquele momento. Muitas vezes ele consegue começar aos poucos, outros pacientes já conseguem determinar, eu falo que é um tratamento de ataque, então é muito bem entender mesmo as reais necessidades desse paciente para a gente alinhar junto um plano de tratamento que caiba não só no bolso dele, mas na vida dele, né? Na necessidade dele. Né? Uhum. Porque a consulta, ela é importantíssima, né? Eu imagino que vocês recebam paciente o tempo inteiro que viu um tratamento X no Instagram, né? E eu acho que até que essa questão de oferecer muitas tecnologias e você nem conseguir fidelizar aquele tratamento ao seu paciente, ele entender qual é o real benefício daquele tratamento para ele, gera ali no paciente uma sensação de que o tempo todo ele está sendo empurrado a fazer uma nova coisa. Uhum. E aí eu tenho o costume de fazer um planejamento. Eu acho que é a melhor estratégia. Eu faço um planejamento semestral ou anual e explico que tem coisas ali no meio do caminho que podem surgir, diferentes necessidades. Mas nesse planejamento semestral, ele entende o tratamento para as diferentes camadas, qual é o objetivo para cada função que a gente precisa de melhora, de qualidade de pele, de firmeza muscular, ligamentar. E aí, quando começam a surgir diferentes tecnologias, muitos nomes, e eu acho também, aí eu vou causar uma polêmica também, fui para o congresso, vou trazer muitos novos protocolos, muitas novidades. Não tem tanto lançamento gente, assim. Não tem. A medicina não evolui nessa velocidade, né? A gente não sabe disso. E assim, legal você mostrar para o seu paciente que você está trazendo uma bagagem, uma outra visão, né? Uma outra experiência, que é o que é discutido em congresso. Mas não é o tempo todo que tem tecnologias novas, protocolos novos. O pesquisa e desenvolvimento e isso confunde muito os nossos pacientes, né? Muito. Pesquisa e desenvolvimento é uma coisa longa na medicina. Sim, sem dúvida. Às vezes surge uma marca nova, mas não necessariamente um tratamento novo. Sim. Uma marca nova que tem um upgrade, mas não necessariamente um tratamento novo. Sim. E às vezes eu vejo colegas médicos que já têm uma certa tecnologia na clínica,
ele não tem, de repente, a quantidade de pacientes suficiente para investir no upgrade. Ele pode continuar defendendo aquela tecnologia, porque é sobre o tratamento. É sobre o tratamento. Né? Então, tem um termo que surgiu recente que ele tem duas vertentes, que é o skin burnout. É tanto os efeitos do burnout, hoje em dia muito conhecido, na pele, mas também o excesso de coisas que as pessoas estão passando na pele, criando essa sensação de eu preciso mais. Antes eram os 12 passos da pele coreana, agora é o retinol, agora é a tecnologia XY. Isso causa uma ansiedade no paciente que perde totalmente o objetivo que ele busca uma dermatologia, né? Que é o tratamento da pele, não é necessariamente a tecnologia nova. Sim. Então, esse excesso de informação no paciente, vocês devem enfrentar isso todo o tempo no consultório, vocês têm que ficar revertendo e ensinando o paciente o tempo inteiro, né? A consulta muitas vezes é educacional, né? Passar informação. Ele sempre vem com alguma dúvida do Instagram, do influencer, mas doutora, o que é isso? O que é essa novidade? Então, você tem que estar muito atualizado e antenado e ser muito sincero e honesto. Olha, isso daqui vai te ajudar, isso daqui já não tem muito estudo científico, não tem nada a ver, vamos, né? Então, é muito educação e hoje o acesso à informação é imenso. É imenso. E eles chegam com muitas dúvidas, às vezes com muitas verdades que são importantes para a gente desconstruir e educar novamente esse paciente. Perfeito. Vou trazer um outro ponto, mas se vocês tiverem... Andressa, lembrei de um ponto aqui que prejudica a autoridade médica, podem jogar na roda, tá? Mas um que eu acho, assim, que me incomoda muito, e eu acho que ele veio do boom da rede social nos últimos 10 anos, é... O médico dermatologista ou o médico, que é uma profissão científica, ter uma postura no Instagram e no consultório, por exemplo, ter outra. Sabe quando você tem desalinhamento de comunicação? Então, assim, ele parece um grande personagem na rede social, parece um grande... E não tem problema você ser médico influenciador, tá, gente? Porque o marketing ele tem que estar no seu dia a dia. Você pode influenciar seus colegas de profissão, você pode influenciar seu meio, você tem que influenciar, até porque influência é uma coisa antiga, mas... Você cria aquele personagem na rede social que nada tem a ver com a medicina, nada tem a ver com a prática médica. E aí depois a pessoa acha ruim de não ser reconhecida como médico e autoridade clínica. Então, eu acho que isso desmerece. Eu acho que esse personagem que chega a ser até chacota, assim, virou até um caricato, sabe? Eu acredito que a rede social ela não tá indo para isso mais, a naturalidade, a ciência. Até gravei um podcast recente, que é uma coisa que eu defendo muito, que traz autoridade, é o médico tirar a ciência do bolso, ele parar de fazer o que o guru do marketing faz e fala, e ele se assumir como autoridade na ciência, explicar a ciência para o paciente na rede social. Então, esse personagem digital é quase que uma caricatura, eu acho que desmerece muito a autoridade médica. O que vocês acham? Perfeita a sua colocação. Na verdade, isso é uma discussão que eu sempre tenho quando eu vou conversar com alguma equipe de marketing. É uma questão que me incomoda muito nesse mundo da dermatologia, e é mais aqui no Brasil, quando a gente viaja para congresso lá fora, não é assim. Acho que você concorda, né? É muito importante que o paciente que te vê nas redes sociais, ele também te veja da mesma forma no consultório. Por que ele vai continuar com você no consultório se são duas pessoas completamente diferentes? Eu sou um perfil, por exemplo, mais discreta, de roupa, de colocação nas mídias, porque eu sou dessa forma dentro do consultório. E aí, às vezes, vem alguém e fala, vamos fazer isso, vamos botar uma cor assim. Eu falo, gente... Isso não me representa dentro de sala. O paciente ele não vai encontrar isso quando eu for explicar para ele sobre alguma queixa, sobre alguma sugestão de tratamento. Então, fantástico esse seu colocamento, eu acho, esse seu posicionamento. Eu acho que ainda bem que essa tendência do exagero tá diminuindo. Foi um boom, né, do posicionamento das redes sociais, dessas viralizações todas, e o paciente percebe isso. Eu tenho vários pacientes que falam, eu passei em tal lugar, mas, nossa, não dava. Parecia que era só um desfile de moda quando eu cheguei, não era nada disso. Nossa, é uma pessoa ao vivo, eu nem reconheci quando eu entrei no consultório. E eu fico pensando, gente...
Não façam isso. Se eu tenho um conselho pra dar pra quem tá começando, não entrem nessa onda, porque não se Não sustenta. é por aí. O marketing ele é uma ferramenta, né? Ele não pode... eu acho que o que muitos profissionais confundiram nos últimos anos o marketing ele é uma ferramenta. Você não é marketing. Perfeita. Você não é... marketing é uma ferramenta para você atrair paciente e gerar credibilidade. Porque que ótimo que nós temos isso. Mas você não é o marketing, né? Nesse sentido, não é sobre você, calma. Então, acho que isso é uma coisa que aí me permite a provocação, que inclusive aproximou muito a dermatologia de outras profissões que não ela tão nobre quanto a ciência que tem a ver com a medicina. Eu acho que os próprios médicos construíram esse mercado, banalizou esse mercado, e eu acho que está numa época de resgate. Isso Senão é muito fica bom. muito comercial. E a gente tá falando de saúde da pele, a gente tá falando de uma saúde pra você envelhecer bem, se sentindo bem. E não é só o comercial, não é só você vender um procedimento, não é só você comprar porque Não é só nas redes estética, sociais né? alguém comprou e fez e é legal. Sim. É bom pra você? Faz sentido pra sua necessidade? Isso não pode ser nunca deixado de lado. Acho que os dois extremos são bem prejudiciais, né? O excesso aí, nem se fala então dancinha do TikTok. Mas faz... Gente, não faz. Você como médico, desculpa, não faz. Tem que ter um mínimo aí de respeito, né? Com o público, com o paciente. Com a medicina. Com a medicina, né? Porque acima de tudo a gente fez aí 6 a 10 anos de formação. Então, você tem essa autoridade independente do arquétipo que você tenha no Instagram. Eu acho que não faz muito sentido. E ainda tem pessoas que não estão no marketing digital, não existe mais marketing digital, existe o marketing. E uma vez eu assisti uma palestra, inclusive, bem interessante no Incas Paris, um americano ele falou, gente, nós médicos, como autoridades no assunto, seja na pele, seja em outra especialidade, é de extrema importância a gente colocar o rosto na internet, porque senão... Os influencers, quem não tem bagagem, estão falando coisas que não devem. Então, a gente, não donos da verdade, longe disso, mas com um conceito todo pronto, a gente tem que ensinar, sim, os nossos pacientes. Então, é nosso dever estar ali todos os dias para ensinar, para informar, para desmistificar alguns conceitos. Então, é meio que obrigação, tem que E a doutora faz isso super bem, né? A doutora Gabriela, ela tem uma linha de comunicação que ela não deixa de estar na tendência, na novidade, mas com ciência, né? Isso é muito legal, eu acho que é uma linha legal. E eu não tô dizendo que... Cara, a gente gosta, todo mundo gosta de se produzir. Eu acho que a futilidade, ela convive super bem com a profundidade dos assuntos. Ela só não pode sobressair. Tem que ter um lifestyle ali, não tem como. Se perguntar qual foto que os seguidores, sei lá, mais curtem, sem dúvida é com a família, numa viagem. Só que não pode deixar aquilo dominar, porque senão fica chato. E o meu propósito de estar ali não é esse. É mostrar a medicina, dermatologia, enfim. O seu trabalho. Rotina do consultório, exatamente. Eu acho que é uma linha muito... Não é tênue mais. Não é tênue mais, né? Eu acho que ela já tá bem... Estabelecida. Mas o equilíbrio nas redes sociais é importante pro paciente até ver que você é um ser humano normal. Porque como veio essa era os dermatos são lindos, impecáveis, tem a pele de porcelana... Não, a gente tem manchas, a gente tem espinha, dilemas, a gente também tem problemas. Às vezes a gente, quer fazer todas as tecnologias e também não tem tempo, a vida corrida em São Paulo. Então, essa mistura, sem dúvida, quando eu posto meu filho é sucesso absoluto. E às vezes eu faço um super conteúdo, super educacional, explicativo sobre um tratamento, não engaja tanto. Mas isso é normal. É normal de todo mundo, né? Do ser humano. Mas eu tenho a consciência que eu ensinei, né? Expliquei, passei aquilo que eu preciso e eu sei que os pacientes, no momento que eles precisarem, eles vão acessar disso. aquele conteúdo, Exato, né? Mas esse equilíbrio é muito importante. E aí, ainda seguindo essa questão, outra coisa que veio na minha cabeça, mas eu quero que vocês falem também, tá, gente? Olha, o que eu acho que prejudica a autoridade ou a construção da autoridade médica é algo que está por incrível que pareça, é comum, se normalizou.
E eu não sei se existe um quê de desconhecimento dos médicos ou visando lucro, que é o uso indevido, por exemplo, de material falsificado. Ai, gente, Gente, material não só médico, que isso é crime, mas eu tô falando em todos os meios. Eu acho que isso é de um mau gosto. Então, eu me pergunto como essa pessoa dorme à noite com a cabeça em paz. Não, e assim, são coisas tão, assim, Valores, né? Muito escrachadas, diferente, assim, você vê que vou dar o exemplo que nos prejudica, né, no grupo do MedSystems, por exemplo, os cartuchos e as ponteiras do Ultraformer que são falsificados. Para começar, é uma coisa que está aí na rede social, os falsificadores vendem como se fosse original, recarregamento de cartucho. Gente, não existe recarregamento de cartucho. Isso é igual recaustar pneu, é crime. Vendem normalmente. E aí você entra nesses perfis desses falsificadores, médico comentando, eu quero, nossa, recarreguei com você e foi ótimo, serviço maravilhoso. Aí quando você entra no perfil do médico, e eu não estou nem trazendo profissionais da saúde aqui, médicos, aí você vê, assim, aquela ponteira extremamente desgastada, você vê que aquilo ali não é novo, né? Você vê que aquilo ali existiu. Gente, não tem como uma ponteira de Ultraformer ela se desgastar, a tintura sair, o escrito sair com o uso rápido que tem a ponteira. E aí eu olho para isso e falo, gente, não é possível que a pessoa ainda está na rede social querendo gerar credibilidade usando... Não só isso, acho que chegou nos injetáveis, chegou em Botox, chegou em muitas coisas, né? Botox não, toxina botulínica. Isso é material falso ou de origem duvidosa, sabe? Isso eu olho para isso e falo, nossa, não pode. É um absurdo muito grande, né? Infelizmente aqui eu falo que o Brasil não é terra de amadores. A gente vê coisa que no mundo inteiro, em lugar nenhum, acontece. Então, assim, ficar muito atento, profissional, a credibilidade, a clínica. Gente, o barato... Desconfiem, é uma tecnologia cara, foram anos de desenvolvimento para uma entrega, para um resultado, então não vai ser aquela diferença tamanha de preço que eu mais ouço, doutora, mas eu vi de tanto, falei, gente, será que é isso? Então fico alerta, tem produtos falsificados, agora você imagina isso, se der um problema maior, é um grande risco até para o paciente, então eu deixo claro também para os pacientes, desconfiem, vão atrás, vejam quem fez, vê a idoneidade daquele profissional, né, dos produtos, dos injetáveis nem se fala todo dia alguma coisa, com toxina botulínica, com necrose, com isso, com aquilo. Gente, não é assim, claro, a gente não está imune a ter alguma intercorrência, algum prejuízo, mas assim, quando é muito, tem que desconfiar. Tem que desconfiar. E até assim, é algo que eu acho que vai contra a autoridade também, não só os valores cobrados, porque a gente não existe mágica. É claro que existem lugares que vão ter margem menor do que outros, Sim. Isso é normal, regiões diferentes e tudo. Mas também tempo de aplicação. Às vezes eu vejo as pessoas querem fazer um procedimento como, por exemplo, um Ultraformer em 15 minutos. Gente, não vai fazer. Não vai entregar. Então, assim, isso também, né, é algo que prejudica. O paciente tem que desconfiar. Foi num lugar... A pessoa, primeiro, ela não te deu atenção na consulta. Fez um tratamento rapidinho. Desconfia. Porque aquilo ali não está entregando a energia certa, não está entregando os parâmetros certos. É simplesmente uma linha de produção de procedimento, né? Eu costumo dizer que a máquina é como se a gente tivesse uma Ferrari na mão. Então, é muito mais do que a máquina. É entrega, é experiência, é como que você vai usar, como que ele vai te auxiliar num protocolo associado com injetáveis. É você entender muito bem da tecnologia. E isso tem, sim, uma curva de aprendizado, não tem como. Então, o paciente, ele vai desconfiar, vai olhar, vai... falar, é isso mesmo que eu quero, é esse caminho que é o certo, então tem que ir atrás mesmo, suspeitar. Não existe fast food na dermatologia, gente, não é assim. Um outro ponto que eu acho que também é muito, muito prejudicial para a autoridade médica é
Eu quero a opinião de vocês, assim. É também quanto ao posicionamento da clínica nas redes sociais. Eu acho que a gente também já saiu dessa linha de usar a rede social como algo muito engessado, sabe? Muito perfeitinho. E aí você entra lá no perfil do profissional, tá aquela coisa assim, impecável, aquela clínica impecável. Você não sabe quem trabalha lá, nunca tem uma humanização daquele perfil, nunca tem um problema. Panfletagem na rede social. Eu acho que isso hoje acaba interferindo e prejudicando um pouco também a conversa que o médico vai ter com o paciente, sabe? Porque existe uma conversa, mesmo que seja na rede social, né? Então, aquele perfil, desconfie daquele perfil Hotel 5 estrelas, eu acho que também é uma coisa que tira um pouco da credibilidade. Aí você entra na clínica, nesse tipo de perfil, que a gente, eu acredito que a gente passou por isso um tempo, mas a gente já está na hora de desconstruir isso. É a mesma xícara, é o mesmo tipo de serviço, é o mesmo uniforme, é a mesma foto, é a mesma coisa. Gente, tem alguém por trás fazendo e às vezes isso não é real. Então, acho que eu acho que esse perfil meio fake, ele caiu, sabe? E não sei qual a opinião de vocês. Nada na medicina é uma receita de bolo. Nada. Uhum. Seja o procedimento, seja o atendimento, seja inclusive o marketing que é feito por trás disso. Cada médico tem a sua individualidade, assim como o paciente tem a sua. E isso precisa ser respeitado. Senão, o paciente vai enxergar tudo igual nas redes sociais. Ele provavelmente, não vai seguir esse caminho, ele vai naquele Instagram que chama atenção, tem algum antes e depois muito impactante, mas da mesma forma que as redes sociais elas podem ser prejudiciais, trazendo muita desinformação, ao mesmo tempo hoje eu acho que as pessoas estão tendo acesso mais harmônico entre todos. Todos têm esse tipo de acesso. Então, eu entendo, por exemplo, até da pirataria, ou às vezes de se encantar por um médico que é muito luxuoso, ou acreditar que todas as xícaras devem ser iguais em todos os lugares. Da mesma forma que isso, por um tempo, se tornou um padrão e as pessoas buscavam por isso, hoje o paciente já tem essa percepção. Já tem essa percepção. Ele não é tão mais frívolo na escolha, né? E os médicos que estão começando, na minha visão, eles já estão iniciando agora a carreira, enxergando que não existe essa receita de bolo. Se te prometeram tudo igual, não acredite, faça o seu, escolha o seu caminho, seja muito individualizado, assim como você faz o tratamento do seu paciente, porque isso vai trazer sua autoridade, vai trazer sua personalidade para ser visto e ser entendido, e isso faz toda a diferença ali na troca, na confiança, na relação médico-paciente. E eu priorizo muito na minha vida essa relação médico-paciente. Desde lá no início, quando dava plantão, até hoje, fazendo o que eu mais amo na dermatologia, essa relação ela precisa ser muito honesta, ela precisa ser muito clara. É o principal, É o né? principal. E se o Instagram é maquiado, não existe essa relação com essa clareza que a gente precisa, né? Perfeito. Acho que isso existia muito lá atrás, né? Aquele boom aí das agências de marketing, todo mundo contratava, aquela panfletagem. Mas hoje ainda a gente consegue ver, conversando muitas vezes com colegas assim, mais jovens que estão entrando agora, eles querem terceirizar tudo. Eles querem contratar alguém que faça tudo. Mas quem que faz para você? Não, eu faço a maioria. Não, mas como? Fazendo. Eu coloquei isso como um pilar da minha profissão. É claro que eu tenho quem me ajude, eu tenho o meu time de marketing dentro da clínica, eu tenho quem me assessora, me ajuda nas copies, mas assim, tem que ter alguém por trás, porque tem que ter a minha cara. Esse que é o grande segredo. Vocês acham que, de repente, que é algo que eu acredito que prejudica também a autoridade, essa interpretação do meio médico de achar que a dermatologia é um caça-níquel, sabe? É fácil de ganhar dinheiro. Todo mundo porque eu acho que teve um período que as pessoas deixou de acreditar no trabalho por trás. Não, é só comprar uma máquina, fazer um Instagram bonito, fazer meia dúzia de conteúdo, vestir roupa de marca. Total. Virei médico. Gente, sabe, eu acredito muito que essa falsa interpretação, além de prejudicar os formandos, né, as pessoas novas entrando na profissão, ela prejudica e buga a cabeça de muito médico novo também, que não precisa trabalhar.
É só ter o diploma na parede, uma equipe toda por trás e é muito fácil. Gente, essa realidade de médico viajando internacionalmente para todos os congressos, de muito sucesso, não é a realidade dos médicos brasileiros. Isso é um nicho. É um nicho Total. pequeno na dermatologia. E esse nicho, ele pode te inspirar, mas você não pode se comparar e querer estar o tempo todo acompanhando esse nicho. É como você vê uma pessoa que tem o dia todo livre, tem um corpo perfeito porque ela malha o dia inteiro, e você que trabalha o dia inteiro querer comparar o seu corpo ao dela. Se respeite, né? Tenha calma. Você pode chegar nesse resultado, mas ele é um processo. E é a mesma coisa. Quantos pacientes, filhos de pacientes seus, vão junto na consulta e a mãe fala: ai, meu filho, você tem que fazer medicina, mas tem que fazer dermato. Que dá mais dinheiro. Porque dá mais dinheiro. E aí você vai cuidar de mim. Será que essas crianças que estão aí crescendo sabem o custo que tem? E eu não tô falando de um custo de dinheiro, né? Tempo, energia, tudo envolvido. Isso o pessoal só vê o holofote, né? Não vê o bastidor, os anos aí de jornada que foi chegar até... É que se vendeu isso como muito fácil, né? E aí o médico também entra para dar curso, ensina o colega, não, é muito fácil, vem comigo. E hoje todo mundo quer atalho, né? Hoje todo mundo quer atalho. E esses atalhos, principalmente esses atalhos criados para vender algo, eu acho que isso hoje prejudica. A autoridade. E sabe o que eu acho mais interessante? E aí é polêmico também. Você falou que eu podia falar polêmica. Falar. Não, agora eu quero que vocês me falem o que prejudica a autoridade. Sabe o que eu acho mais interessante? Acho que é a palavra certa. Eu venho, faço um curso com você. A partir dali, eu acho que eu sou completamente expert nesse assunto e eu começo a vender esse curso, eu reproduzo esse curso. Muitas vezes sem tirar nem pôr, igual. A pessoa vai lá, ela grava, ela vende aquele produto. Mas como essa pessoa se posiciona no mercado com uma ideia... Bom, se você fizer esse caminho, você vai para Paris, você vai para Mônaco, você vai para o mundo inteiro, então venha fazer esse curso comigo. E aí você chega lá e você fala... Tá, mas o que eu aprendi de fato nesse curso? Mas você sai com a ideia que você também aprendeu e começa a reproduzir. Isso, eu tenho notado essa tendência. E isso eu falo de curso, eu falo de protocolo. Criação. Criei o protocolo tal. Gestão de clínica. Gente, tem muita bagagem por trás, né? E isso me deixa assim... Individualidade, porque eu acho que... Você vai reproduzir para o seu paciente aquilo que você é. Então, o atendimento da sua clínica vai ser diferente do outro atendimento. Às vezes, você não gosta que responda assim. E tem que ser, né? E tem que ser. É isso que as pessoas buscam, né? A diferenciação e cada um tem o seu jeito único. A empresa, cada empresa tem uma cultura. Isso que faz o profissional. E tem mercado para todo mundo também, né? E trazendo isso, assim, para a tecnologia, né? Dos preços, das comparações, da pirataria. É muito diferente em um lugar. Tem problema. Aprendeu em 3 dias a fazer e já tá dando curso. Não, essa pessoa, ela não tem bagagem o suficiente. Quantos ultraformers ela executou na vida dela para ela entender se é melhor a mão dela tá um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo? Porque existe a teoria, né? Por exemplo, você vai fazer uma toxina botulínica, você vai fazer um ultraformer, existe a teoria. Existe o que a gente sabe que é certo e o que é errado. Mas existe a sua prática, a sua rotina no dia a dia. A curva de aprendizado não é? Ela total. Então, eu quero fazer 10 minutos. Mas na minha prática eu vi que 12 vai me trazer mais resultado, ou 8, não sei. Então, essa curva de aprendizado, a gente não consegue ter em uma aula, em um curso de 6 horas que você acha que aprendeu tudo. Não. Sim. A gente tem que respeitar esse crescimento, não acreditar em tudo que a gente vê e escuta e criar o seu próprio caminho. Acho que a forma mais simples da gente diminuir essa banalização da dermatologia com essa coisa comercial é entender esse processo. Perfeito. Aí uma outra coisa que eu acho bem polêmica também. Aí agora eu já nem tô mais no script, tá? Já chutei o balde. Eu acho que a dermatologia ela tem um circuito de eventos nacionais e internacionais. Muitos desses eventos estão se renovando, muitos estão se reciclando.
Mas tem aqueles eventos que são sempre importantes, porque, vou dar um exemplo, o Incas, ele é uma rede de eventos que, como ele é o primeiro do ano, já traz uma tendência para o ano. Então, é importante não necessariamente ir, mas estar ligado no que foi demonstrado e tal. Só que o estar ligado você vai, você escuta, você critica, você absorve aquilo que é importante para a sua prática, você coloca em questionamento algumas coisas que estão aparecendo lá, e eu acho que tirar a ciência do bolso, que eu falo, é desmistificar para as pessoas o que você acredita ou não. Acho que o médico ele pode e deve entrar em algumas polêmicas, porque ele tem conhecimento para isso. Agora, algo que destrói a sua autoridade como um médico, no meu ponto de vista, é ir para esses congressos e não mostrar o que tem no congresso, não mostrar o que aprendeu, não mostrar os seus contras. Eu vou para o congresso para mostrar a cidade, o look e o shopping. Então, assim, gente, isso foi vendável um tempo atrás. Hoje em dia, desconfiem e ficou piegas. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu olho assim, nossa, mas a pessoa não foi para um congresso científico? Tem os melhores médicos lá. Ela só me mostra o look. Então, eu acho que isso, de certa forma, e é criticando mesmo, tá, gente? Médicos precisam trazer ciência. Não quer dizer que a futilidade não possa conviver. Eu sou a primeira a levantar essa bandeira. Como mulheres, a gente gosta desse tipo de assunto. Mas não é só isso. E isso é um ponto que me incomoda um pouco hoje na dermatologia, né? E assim, congressos internacionais, eles têm um investimento muito alto. E aí você, para trazer esse conteúdo, você também está investindo no seu marketing. Se você está investindo só para passear, mostrar sua roupa, você está investindo errado. E aí já começa o seu investimento, a sua gestão de rentabilidade completamente errado. Porque esse marketing que você está fazendo não vai te trazer o retorno que você quer. Talvez te traga uma pessoa mais curiosa, que queira se inspirar no seu look ou na sua bolsa. Mas você não está trazendo o paciente que você quer colocar dentro da sua sala e poder trazer a sua experiência para ele. Então, ou pegar só a credencial. Isso acontece muito, E a gente vê muito, tá? Pega a credencial, vai pro congresso, pega a credencial de exposição. A credencial de exposição é aquela credencial que você tem acesso só às marcas expositoras. Você não tem acesso às aulas. Aí a pessoa fala que foi, mas na verdade ela não comprou, não teve acesso à parte científica. Isso acontece muito. Sim. Que a gente não pode esquecer nosso papel primordial. Você vai lá por quê? Porque você é médico, dermatologista, que está fazendo uma atualização. E eu acho muito legal. Tenta entrar em todas as aulas, todos os stands e fala que o pessoal gosta de ver mesmo, dá novidade. Gosta. Claro que vai ter o look do dia, claro que vai ter o videozinho, faz parte, mas não esquecer do papel fundamental, o porquê que você tá lá. E tem muito médico que faz isso super bem, tá? Eu sigo, basicamente, os que fazem isso, que mostra a aula. Gente, isso daqui eu tô me aperfeiçoando nessa técnica, já faço isso na clínica, aprendi algo novo. E mostra, conta, isso é conteúdo. Legal. Tem muito médico que faz isso super bem. Alguns que até criaram uns dailies pagos para colegas médicos, que eu acho isso eu acho legal. Então, assim, você paga, você entra e eu vou compartilhar com você o que eu estou vendo de ciência e científico aqui. Isso eu acho super legal, mais até do que o curso, hoje em dia. Então, eu sigo alguns médicos, alguns eu até pago para ver o conteúdo, porque eu gosto, né? Legal. Trabalho com isso. Então, é muito legal acompanhar a descoberta da ciência através do olhar médico. Nossa, e até porque, no meu ponto de vista, só de você ser médico brasileiro, você já está alguns anos-luz na frente de outros médicos, porque a prática brasileira é muito sofisticada. Muito. Isso a gente só vê quando trabalha nesse meio. Os nossos médicos são muito audaciosos, eles inventam prática, eles inventam técnica, coisa que lá fora é tudo engessadinho. É engessado, eles não podem, nada aqui, o pessoal Então, isso é legal, você ir para um congresso desse e falar, gente, lá eles ensinaram o B, mas eu já tô no C, já tô no Z. Sem dúvida, as aulas dos brasileiros são sempre uma das melhores e sempre patrocinado pelo laboratório, não tem jeito, porque eles investem na educação médica continuada, no aperfeiçoamento, então, assim, eles dão um baile com certeza. Isso é verdade, isso é verdade. Até quando a gente vai fazer congresso aqui ou aula, o médico, às vezes ele fala assim, traz um speaker brasileiro. Aí a gente
um speaker internacional. A gente conversando com um speaker internacional. Gente, mas o fulano, o cliente XYZ faz isso muito melhor. A gente fica assim... Com certeza. Né? Então, a gente tem um ponto aí para dermatologia brasileira que ela tá avançada em protocolos. E o que mais que a gente pode fazer que veio na cabeça de vocês aí, de coisas que tiram a autoridade hoje na médica? Acho que, mais uma vez, é ter a clareza ali na comunicação, né? O que a gente mais vê, os profissionais querem falar com todo mundo, fazem tudo sem estratégia, sem pensar no porquê. Eu acho que uma das viradas minhas de chave foi quando eu defini a minha persona para quem eu vou falar. Para quem eu quero atender. Quem eu quero atender. Porque isso tudo norteia onde eu vou investir com tecnologia, na minha equipe, na minha cultura. E não é só sexo feminino, idade, não. É onde ela trabalha, qual é a formação familiar, para onde ela viaja. E dá muita diferença. Então, essa é a dica de ouro aí para definir muito bem a sua persona, para quem você vai falar e quem vai te ouvir. E assim, é a gente que escolhe o nosso paciente. Eu concordo. Vou dar um exemplo prático. Eu vou dar um exemplo bem raso, mas assim, você é um médico. Vamos supor que você escolheu atender, por exemplo, mulheres que entraram ou estão entrando na menopausa. É uma persona, tá? E hoje se fala muito da dermatologia no tratamento, na melhora de qualidade de vida para quem entra na menopausa. É um assunto super em alta. Então, você tem que ter um arsenal de tecnologias para essa idade, para essa qualidade de pele, e, de repente, ter outras especialidades dentro da sua clínica que a paciente vai sair de lá assistida. E talvez você não vai ser a melhor pessoa para indicar aquele skincare basiquinho de começo, né? Então, a forma como você fala para uma mulher nessa idade é diferente da forma como você se conecta com uma 18. Sim. Né? Total. É totalmente diferente. O serviço que você implementa na clínica, o tempo da consulta, essa mulher, talvez ela tenha um pouco mais de tempo, então você vai ter que dedicar mais atenção, a anamnese mais bem feita. Se você vai ter que servir um tipo de serviço que não tem na clínica da adolescente, que não presta muita atenção nisso. Então, isso é muito importante. Você constrói a clínica, a experiência da clínica através disso, né? Perfeito. Então, assim, vou dar o meu exemplo, eu como paciente. Eu tô no meu momento ápice de trabalho. Eu não tenho tempo. Eu ir numa clínica onde tem todo aquele o cafezinho, o não sei o quê. Gente, eu não tenho esse tempo. Eu marco, eu quero uma consulta prática, rápida. Isso é o meu perfil também, não é só a minha idade, tá? É o meu perfil. Prática, rápida, eu vou lá, eu faço o procedimento, eu quero fazer na hora, não me mande voltar, entendeu? Então, esse é um outro tipo de perfil. Isso é importante você ler. Então, assim, eu lembro que eu já, até pelo meu trabalho, eu já frequentei quase todos os dermatologistas que você puder imaginar. E, assim, as clínicas que têm toda aquela experiência, que aí vende no curso que tem que ter aquela experiência, eu não sou esse público. Se eu passar meia hora na recepção com florzinha, escalda-pé e não sei o que mais, eu vou embora. Entendeu? Então, nem tudo é para todo mundo, né? Nem tudo é para todo mundo. E, às vezes, você também pode ter uma clínica que vai ter o individualizado para cada paciente também. Então, esse é um exemplo prático. Eu estou tentando extrapolar para você que está nos ouvindo. Mas isso é um ponto muito importante. Não tem como falar para todo mundo. Não tem. E aquele que fala para todo mundo não está falando para ninguém. E eu acho que, além disso, de você saber muito bem o seu público, como você quer se posicionar, você como carreira, como médica, aonde você quer chegar? Então, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Eu, por exemplo, eu tinha um sonho de ter um trabalho aprovado e dar uma aula internacional. Para mim, aquilo representava uma conquista. Mas para algumas pessoas, isso não representa tanto. Então, entender qual a estratégia que você vai usar. Você quer ser speaker? Você quer ser muito científico? Quer desenvolver um estudo? Você quer, ser aquela pessoa que executa mais? Ou você quer ser aquela pessoa que escreve mais? Então, além de você definir muito bem o público que você quer, como você vai se posicionar para esse público, você precisa saber
quem você é, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo profissional. Eu falo que quem não tem rumo vai sendo levado e nem sabe pra onde tá indo. Você pode ir pra uma carreira de super sucesso, como você pode ir pra uma carreira que você vai falar, eu gosto, mas é muito comercial, nem amo. Eu acho que... Bom, meu filho nasceu com 2 meses, eu tava de volta porque eu tava querendo voltar. Porque eu amo o que eu faço. Então, quando você sabe onde você vai, onde você pode chegar, você tem metas para alcançar aquilo, seguindo as personalidades que fazem sentido para você, os pacientes que fazem sentido para você, e aí sim, acredito que a gente consegue entregar qualidade. Perfeito. Porque você deixa todo mundo feliz, o médico e o paciente. Muitas vezes você é levado, quem não sabe onde vai, por tendências que até já passou e você não observou. Exato. Porque tudo é muito rápido. Né? Então, assim, eu sou formado, meu mindset é formado por aquele modelinho, eu não sei o que eu quero, eu não estudo para onde está indo, a hora que eu vejo eu me encaixei num negócio que já não funciona, porque eu não tô ligado no mercado. Então, isso é muito, é um ponto de atenção. E pra gente finalizar, porque eu poderia ficar aqui falando disso o tempo todo, todo podcast eu falo isso, mas é real, o papo começa e aí a gente quer continuar. Uma outra coisa, uma última coisinha que eu acho que, para mim, vendo como paciente, como telespectador, que já caiu também, que prejudica muito a autoridade, principalmente no meio médico, você só mostra, só atende, só dá visibilidade para influenciador que tem seguidor. Você só atende seguidor. Eu olho para aquilo e falo, gente, mas e o paciente real dessa pessoa? Porque o paciente real, ele quer para ser prestigiado também. Por que não trazer ele para o front? Por que não pegar um depoimento? Por que não mostrar um antes e depois se ele permitir? Agora está ficando um pouquinho mais flexível também, né? Eu acho que vocês estão extremamente prejudicados pelo conselho, mas tudo bem. Por que não? E aí, a hora que você vê, não tem paciente real. A pessoa só tem influenciadora na clínica. Gente, não tá mais em isso. Eu desconfio. E os pacientes, eles percebem, eles falam, essa pessoa não tem tempo pra mim, então, ela só atende influência. E os pacientes falam, então eu vou ganhar, eu pago pra essa pessoa fazer, é muito... E quando o influenciador é cliente da médica, você sabe, porque ela tá sempre ali, ela tá sempre fazendo alguma coisa nova e ela posta de forma muito espontânea. Dá pra sacar que aquilo ali não é um publi, né? É diferente. Antes as pessoas compravam muito essa ideia, hoje não mais, né? Eu também acho que não. Fica muito fake, também acho. Eu acho que isso joga muito contra. Na verdade, de uns 3 anos pra cá, eu tenho uns pacientes muito fiéis que eles falam isso. Nossa, não. Se fica postando que faz muita influencer, eu não acredito. Eu não vou. Porque a pessoa tá ali sorrindo, eu não sei nem se dói ou não dói, se vai ficar inchado ou não, porque a pessoa tá sempre sorrindo, tá sempre perfeita. E o ouro não tá nesses pacientes, né? Eu falo que eu sou a paciente ideal, porque eu sou aquela paciente que, além de ter frequência, eu lembro o médico que chegou a minha hora de fazer. Legal. Eu não espero a clínica. Perfeita. Então, assim, já tenho anotado. Botox, 3 em 3 meses. Gente, Botox não dura mais que isso. Toxina botulina, 3 meses. Dá 3 meses, eu falo, preciso fazer o meu Botox de novo. Laser, eu anoto, eu sou aquela paciente, eu sou uma agenda pro médico. Excelente. Eu sou mesmo, e eu vou, eu faço. Então, isso é muito importante também. Qual o perfil de paciente que você quer? Porque o influenciador, às vezes, nem a visibilidade ele vai te dar. E é um investimento caro pra clínica também, você ter um influenciador ali dentro, porque o influenciador, ele recebe proposta o tempo todo de vários lugares, então você vai fazer qual combinado? Ele custa mais caro do que atrair, Exato. Porque se ele for para outra clínica, é a sua clínica que tá em credibilidade agora. Exato. É verdade. Né? Exatamente. Esse mercado de influenciadores, eu tenho colocado ele em xeque, eu tenho colocado ele em questão, eu acho que ele tá mudando. A gente não chegou ainda no modelo adequado, mas quem continua fazendo igual tem se prejudicado, sabe? Então, quando a tendência ela começa a entrar em questão, minha sugestão é pare, não faça e espere esse mercado amadurecer. Eu falo muito isso. Sem contar o retorno. Eu, na minha prática, nunca deu muito certo, não, porque... Todo mundo já tentou. Todo mundo já tentou. Tudo bem. Mas até que ponto o ROI, o retorno sobre aquele investimento vale, E né? você voltar, né? Também entender que a tendência não é para você e voltar rápido é importante. Exatamente. Eu sou a favor de tentar tudo. Testa tudo. Testa. Deu errado, corrige, arrota e segue. Né, que às vezes fica... Acho que tem que assumir risco, sim, com cautela, mas começar. Antes feito que perfeito, sim. Infelizmente, a gente tem que terminar, mas antes da gente terminar,
Tem mais alguma dica que vocês gostariam de deixar para os colegas dermatologistas? Não perca a sua essência. Perfeito. Ajude, alinhe toda a sua equipe para te entender muito bem como você funciona e esteja em todos os setores. Não que você faça a gestão inteira, que você faça o financeiro, mas entenda um pouco de tudo. Muitas vezes na medicina a gente assume muito esse, o sacerdócio. Não, mas eu sou só médica. Gente, esquece, isso já não é há muito tempo. Né? O momento que eu mais cresci na minha carreira foi quando eu comecei a fazer curso de outras áreas. Para entender que não medicina. Que é um negócio. Que é um negócio. É um negócio. A carreira é um negócio, mas não abandonar a ciência. Exatamente. E minha dica é continuem acreditando na ciência, estudem, tenham bagagem. O paciente, ele sabe essa verdade através do que a gente fala, do que a gente passa. E o melhor paciente é aquele paciente que está com você. Ele confia em você, independente se você viaja o mundo, se você tem uma influencer, se você tem a melhor rede social. Ele está com você e ele vai te apoiar e ele vai acompanhando esse processo se você for o tempo todo honesta com ele. Perfeito. Então, fuja das piratarias, escolha as melhores tecnologias, os melhores produtos, que vai dar tudo certo. E a minha dica é, médico, quanto a ciência entra em polêmica, sim. Vocês precisam entrar em polêmica. Uhum. Médico em cima do muro, defendendo Não. procedimento que não saiu, estudo, papagaio de pirata porque viu no congresso X, coisinha que tá surgindo na pele, que tá passando na pele, o negócio não tem ciência. Sejam chatos. Entrem em polêmica, sim. O máximo que você vai ter é hater colega. Mas não é o colega que paga a sua conta. Não é a sua persona. Exatamente. Então, doutoras, muito obrigada. Antes da gente finalizar, Obrigada. deixem um arroba de vocês, por favor. Olhem para a câmera e deixem um arroba. E se vocês quiserem, tiverem algum recadinho também, fiquem à vontade. @doutora Gabriela Guerra P no final. Estou lá todos os dias há mais ou menos 5 anos. O meu Instagram é @doutorabruvalcorba, com 2 L's. E vai ser um prazer ter vocês me acompanhando. E não esqueçam de seguir o Papo de Pele. O Papo de Pele é um podcast do Grupo MedSystems e eu te vejo no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada.